Agora, outro fator que eu acho que é muito importante a gente falar é não misturar problemas de um trabalho com o outro. Sim. Então, por exemplo, se o trabalho a função que eu exerço na empresa A tá tudo certo, mas a empresa B, que é no período da tarde, precisa de mim e acaba ligando no meu celular, pedindo ajuda no período em que eu estou na empresa A, sim, isso pode atrapalhar, pode prejudicar, e o meu chefe pode perceber isso. Mais ainda do que ele perceber, é isso atrapalhar a produtividade, né? Porque, de novo, as pessoas podem até demorar um tanto mais para perceber, mas você assumiu aquele compromisso, né? Então, se você começa a fazer coisas, a desenvolver ações, funções que não são próprias daquele trabalho, daquele empregador, daquela atividade que você se comprometeu, a tendência é você perder rendimento. Você fala assim, mas naquele momento eu não estava fazendo nada. Eu sugiro uma coisa, porque todos nós temos, no horário de trabalho, nas 8 horas, 6 horas diárias ou mais, nós temos aí alguns minutos, às vezes algumas dezenas de minutos, onde nós não temos nada exatamente para fazer do ponto de vista operacional. Fala assim, puxa, agora eu estou com tempo, e aí às vezes vai para aquele cafezinho que dura 1 hora. Eu sugiro outra coisa, se você tem no seu ambiente de trabalho um momento onde você está praticamente sem fazer nada, ou não tem coisa para fazer naquele momento, que você busque conhecer, estudar ou pensar que seja em outras formas de você ser mais eficiente naquele trabalho. Na empresa. Porque aquele horário você se comprometeu para aquela função. Então você, se tiver um computador à mão, você vai para o Google buscar formas de desempenhar a função tal, né? E aí você vai ver cases, né? Em português ou em outras línguas, de como fazer aquele trabalho que você está fazendo naquele momento de forma melhorada. Você não vai procurar estratégia para melhorar a sua condição de trabalho quando você está com a corda no pescoço. Você procura quando você está com uma condição boa. Então, se você está com horário livre no ambiente de trabalho, procure ver como melhorar a sua condição para aquele trabalho. É a entrega total, a entrega 100% de onde quer que você esteja dentro daquela empresa, não para o chefe perceber, mas para você sentir que está cumprindo com o seu dever, com a sua proposta e ainda quer crescer mais. Exato. Porque, às vezes, foi isso que eu disse, as pessoas querem 2 ou 3 empregos por causa da renda só. E aí acaba falando, bom, fiz a minha parte, lavo as minhas mãos, não tenho nada para fazer, vou falar o celular, vou pesquisar outras coisas não relacionadas à empresa na internet. Então, isso também não adianta que 1 hora... como naquele jargão a gente diz, a casa cai, não é, Juliana? 1 hora a casa cai. E você sabe, é exatamente isso, não é sustentável. E para subir na carreira, para você evoluir na carreira, depende do que você faz hoje, né? Então, é fazer todos os dias para conseguir se chegar onde quer. Entendi. Olha, a gente tem uma pergunta aqui que nós recebemos por telefone, a pessoa não quis se identificar, trabalha no comércio e na área de telecomunicação. Eu tenho 2 empregos porque preciso aumentar a renda, mas não tenho prazer em um dos trabalhos, porque não é a minha área. Não está dentro da minha formação. Porém, neste emprego tenho chance de crescer, subir de cargo. Estou em dúvida se devo continuar neste e, eventualmente, largar aquele que me dá prazer, mas não me permite que eu cresça. Muito bem. Na verdade, ela tem que ver quais são os objetivos dela no médio e longo prazo. O que é que ela quer para a vida dela, né? Tem a questão do prazer, tem a questão do material. Tem um outro ponto bastante interessante que ela levanta, que é subir, né? Evoluir, crescer dentro da empresa. Na verdade, ela vai ter que observar custo-benefício. O ponto importante é o seguinte: essa falta de prazer que ela vive, o que está acarretando? O que está acarretando? Pode estar acarretando problema físico? Pode. Pode estar acarretando problema emocional? Pode. Pode não estar acarretando nenhum dos dois, mas pode estar acarretando redução na produtividade? Pode. Aí, contrário do que ela pensa, essa queda no prazer dela, ao invés de fazer com que ela suba na empresa, vai fazer com que ela perca a credibilidade dentro da empresa. Então, um ponto importante, eu assisti uma palestra ontem que falava sobre coisas pessoais. E aí a sugestão era assim, a esposa foi reclamar para um consultor, para um coach, que ela não amava mais o marido, né? E aí ela pinta todo um quadro, que o marido é isso e aquilo. Aí o conselho desse conselheiro foi assim: ame então o seu marido. Porque aí você começa a desenvolver ações produtivas no sentido da relação.
Claro que ninguém ama do dia para a noite, mas se ela entende que subir nessa empresa é algo importante para ela, que ela tenha prazer. Que ela goste, que ela se envolva com a função dela, entenda que ela está prestando um serviço importante para a empresa e para as pessoas que usam o serviço dessa empresa. Então, da mesma maneira que eu ouvi o ame o seu marido ou ame a sua esposa, ame aquilo que você faz. Tá fazendo. Enquanto você está fazendo, se envolva para valer. Pelo que eu entendi, a parte financeira nessa empresa, que não tem nada a ver com a formação dela, mas que ela tem chances de crescer, a parte financeira é muito boa. Sim. Em compensação, a parte financeira do que dá prazer para ela, que ela sempre quis, que ela tem vontade, a parte financeira é péssima. Sim. Então, assim, eu às vezes me vejo nessa situação. Se eu pudesse, ou se eu quisesse trocar hoje de trabalho, sim, eu tenho como ganhar quase 10 vezes mais do que eu ganho hoje, fazendo algo que eu nunca pensei em fazer, sim, que eu nunca me esforcei para fazer aquilo, certo, né? Nunca trabalhei para aquilo. Sim. Vai me dar prazer? Não sei. Sim. O que me dá prazer hoje é isso que eu estou fazendo agora. Perfeito. Financeiramente, não é o que eu esperava. O outro trabalho pode financeiramente me dar muito mais. Sim. Aí já me disseram assim, você vai ter prazer o dia que você começar a ter as coisas que você sempre quis e não pôde, poder viajar para onde você quiser sem pensar muito, porque você tem dinheiro. Então, assim, são momentos de decisão. Claro, como essa pessoa que ligou e não quis se identificar, é um momento de decisão, sim. Se puder levar, eu acho que as duas coisas, melhor ainda, porque você vai fazer uma coisa que não te dá tanto prazer, mas que você vai se empenhar e vai crescer, e de repente você vai passar a amar isso, porque quando a gente consegue atingir objetivos, crescer cada vez mais, eu vejo isso, por exemplo, no esporte. Sim. Você começa a praticar como amador e você começa a melhorar cada vez mais, exato, vira um vício. Claro. Aí você se entrega muito mais. Então pode ser esse o caso dela. E uma coisa importante também, Ciane, é a pessoa não se prender à formação, ao curso que ela fez. Eu estou dizendo o seguinte, para ela sair da área dela de formação, não é isso que eu estou dizendo. Mas se as portas se abrirem num outro segmento e ela entender que tem capacidade, ela e todo mundo que está nos ouvindo, né? Entender que tem capacidade, interesse para partir para essa outra área, não é porque tudo que a gente fez para trás, a gente não joga fora. Né? A gente não joga fora nada. Usa de uma forma distinta, usa alguns recursos em especial, mas o ponto é que a nossa vida não é estanque. Foi isso que eu fiz, foi essa formação que eu tive, é isso que eu tenho que fazer. Nós somos... a exploração do potencial não é uma exploração de um potencial de formação acadêmica, é a exploração de potencial humano. Né? O quanto você pode melhorar como pessoa, nas questões pessoais e nas questões profissionais, sociais. O quanto você pode... não tem limite. Se não tem limite, se envolva com as questões. Né? Se envolva com as questões, que a chance de se desenvolver num nível bem avançado é grande.